Então, boa noite ao pessoal do YouTube, tá? Vamos dar início à nossa aula. Muito feliz em estar aqui com vocês. E a pergunta que eu tinha feito para o Zoom agora para o pessoal do YouTube. Vocês sabem qual é a única constante quando a gente fala de legislação tributária, gente? A mudança. Então, a mudança ela é uma constante quando a gente fala da legislação tributária. E hoje nós vamos falar sobre uma das maiores mudanças que a gente teve nos últimos tempos, que é a reforma tributária. E mudança também sempre traz desconforto, gente, mas são cenários de oportunidades, tá? Então, é essas oportunidades que eu quero mostrar para vocês. Para quem não me conhece, tá? O meu nome é Helena Roberta, eu sou tributarista de inteligência de negócios e vou estar hoje aqui com vocês. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à minha Masterclass Reforma Tributária, a nova fase do Simples Nacional. Nessa Masterclass, você vai saber como fechar contratos de R$ 5.000 com o maior segmento empresarial do país. Além disso, você vai descobrir por que se tornar um especialista em Simples Nacional vai te ajudar a conquistar seus primeiros clientes e faturar alto no mercado que não para de crescer. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, que a gente já vai para o material, porque tem bastante coisa para passar hoje para vocês, tá? Então, vamos lá. Reforma tributária e a nova fase do Simples Nacional. E antes da gente começar, eu quero me apresentar aqui para vocês, tá? Então, eu sou Helena, como eu falei, meu nome é Helena Roberto, sou tributarista de inteligência de negócios, sou formada pelo IBPT, no Formação Tributarista do Futuro. Sou professora aqui da casa e eu tenho orgulho, sabe, muito de fazer parte dessa instituição. Inclusive, eu vou aproveitar porque a gente, às vezes, nem tem tanto tempo de agradecer a equipe maravilhosa do IBPT, agradecer a doutora Letícia, tá? Porque, assim, a mudança que ela trouxe na minha vida é muito grande. Então, a equipe do IBPT, como um todo, o carinho que tem é de formar profissionais, tá? E eu tenho muito orgulho de ter sido uma profissional formada aqui na casa e hoje conseguir repassar um pouco do meu conhecimento ali, de tudo que eu absorvi estando aqui na casa, para vocês. Então, um pouquinho da minha formação, eu sou administradora de empresas, especialista em gestão financeira e controladoria, e antes da gente mergulhar no nosso tema de hoje, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Então, vocês deixem aqui no chat para mim de onde vocês estão assistindo essa transmissão. Qual a ocupação de vocês? O que é que vocês fazem hoje? Qual que é a sua profissão? Está no início de carreira? Já está um pouco mais avançado na carreira? Então, assim, conta para mim, deixa eu conhecer um pouquinho de vocês. Deixa eu abrir o chat aqui. Ó, analista de suporte contadora, a Jaqueline Moraes. Deixa eu voltar aqui, acho que o meu está com um pouquinho de delay, mas eu vou lendo aqui de vocês. Ó, Aracaju, contadora, professora de curso profissionalizante. Tá aqui pertinho, ó. Curitiba, funcionária pública, indo para a área tributária agora. Nossa, que bacana, Vanessa. A Jaqueline Moraes, do Mato Grosso. Andressa Barroso, de Brasília. Ó, estou em Brasília amanhã. A Isis Moreira. Está passando rapidinho aqui, gente, mas vamos lá. Se eu não falar o nome de alguém... Jéssica Teixeira, de Brasília, Marina Suítes, advogada, sul de Minas, iniciando agora no tributário, Ângela Costa, de Brasília, contadora, Daniel Elias, Jaraguá, de Goiás, da minha terra, eu sou goiana, viu? Contador, trabalha em escritório de contabilidade e departamento fiscal. Pessoal, que legal, viu? Então, a gente tem bastante lugares aí, bastante estados do nosso país. E assim, ó, qual que é a vantagem, tá? Deixa eu falar um pouquinho com o pessoal aqui do YouTube. Boa noite, William. O William é planejador tributário do Rio de Janeiro. Tem a Sandra aqui, ó, 45 anos de escritório, Sandra Magalhães. Gente, que bacana. Encarregada de escrita fiscal. Cláudio Boara, de Curitiba, consultor. Almeida, tributarista, de Ilhéus, Bahia, contador tributarista. Marcelo Vieira, advogado iniciante, lá de Sobral. Pessoal, então a gente tem bastante advogado, bastante contador. Então, ó, eu tenho uma missão hoje, é de mostrar para vocês como o Simples Nacional é um mar azul de oportunidades. A gente tem estudante de contabilidade também, ó, e você vai ver, aqui não está aparecendo para mim o nome, mas você vai ver que você não precisa ter o seu CRC para atuar como tributarista. Da mesma forma, você não precisa ter uma OAB para trabalhar como tributarista. Eu, por exemplo, eu sou formada em administração, então eu não faço parte de nenhum dos dois conselhos,
sou tributarista de inteligência de negócios. Então, vocês vão ver que isso é possível, sim. Então, vamos dar seguimento aqui à nossa aula, trazer um pouquinho para vocês de alguns temas, tá? A respeito do Simples Nacional. Por que que é importante a gente estudar o Simples Nacional? Então, quais são as oportunidades que a gente tem nesse segmento? Então, nosso encontro de hoje, eu vou te mostrar todas as oportunidades que já existem no Simples Nacional e todas as outras portas que irão se abrir após a reforma. O pessoal que já me conhece, que é meu aluno, sabe que eu gosto de conta, sabe que eu gosto de prática, de mostrar como que a gente vê aquilo ali no dia a dia, tá? Então, não é só teoria aqui, não. O intuito é assim, ó, na prática, no meu arroz e feijão todo dia, como que eu aplico isso? Então, é isso que eu gosto de mostrar para vocês. Tudo isso vai servir de caminho para vocês conseguirem fechar os seus primeiros contratos. E eu falo 5 mil para quem está começando, gente. E quando a gente fala de Simples Nacional, o acesso ao decisor é muito mais fácil, tá? Você tem um acesso muito mais fácil. Então, você consegue fechar mais contratos durante um período mais curto de tempo do que quando a gente está falando de empresas do lucro real, do lucro presumido, tá? Então, por isso que, além de tudo, o Simples Nacional, ele nos proporciona essa facilidade, a gente chegar mais perto ali do decisor. Por que estudar, então, o Simples Nacional? No Brasil, a maioria das empresas estão no Simples Nacional, gerando um mercado relevante para quem domina o setor com esse regime. São inúmeras possibilidades de atuação e com a facilidade de acesso ao decisor, 90% em relação a outros regimes tributários. Por que que eu falo isso? Quando a gente fala de Simples Nacional, qualquer momento que você chega lá na empresa, você consegue falar com o proprietário, você consegue falar com o decisor. Porque, em geral, as empresas que estão no Simples Nacional, o proprietário, o decisor, ele está no dia a dia da operação. Isso é diferente quando a gente fala de outros portes, de outros tamanhos de empresa. Que às vezes a gente tem ali a figura de um CEO, de um administrador contratado. Então, a gente tem etapas até a gente conseguir chegar no decisor. E isso não acontece no Simples Nacional, tá? Então, assim, é um dos maiores nichos de atuação no tributário. Então, o Simples Nacional é o maior nicho. A maioria das empresas estão concentradas nesse regime tributário, então, assim, ó, é seguro dizer que é o maior nicho empresarial do país. E o que é que essas empresas têm em comum? Elas pagam mais tributo porque elas desconhecem a legislação. Elas não têm controles eficientes, desconhecem uma gestão tributária, eles não sabem usar o tributário de forma estratégica para poder crescer com sustentabilidade. E eles dependem, eles são carentes de profissionais qualificados para poder auxiliar eles no dia a dia. Então, assim, pensa comigo, principalmente o pessoal da contabilidade aí, que já está acostumado a lidar com números, lidar com a tributação e tudo. Se a pessoa não sabe, não entende de tributos, não entende a base de cálculo, não entende a alíquota que paga, como que coloca preço no produto? Eu tenho certeza que vocês já escutaram do cliente aí, como que o cliente precifica? Nossa, eu compro o produto, vou lá e coloco uma margem de 100% e vendo pelo dobro. E aí, na cabeça dele, ele tem 100% de lucro. Ele não calculou a parte tributária, não calculou despesa fixa, variável, nada, nada. É só ali no achômetro, no chutômetro, tá? É isso que o empresário faz. É isso que o empresário faz. Eu sei, assim, ó, principalmente quem é da contabilidade, está acostumado a lidar com isso todo dia. E aí, o que que acontece? Ele tem um volume de dinheiro muito grande, então passa aquele volume de dinheiro muito grande no caixa, só que no final das contas, ele não tem lucro. Às vezes, um produto que tem uma margem melhor fica mascarando outro produto que ele tem prejuízo, porque ele trabalha no achômetro, tá? E assim, ó, a gente falando desse cenário de reforma tributária, tenho visto muita coisa diferente ali, principalmente nessa parte consultiva. Quando a gente lida em cenários de crise, por exemplo, em cenários de mudança, a consultoria, ela tem uma crescente muito grande. A busca por esses profissionais, ela aumenta muito, tá? Então, por isso que é importante você se especializar, você se aprofundar, porque o profissional que chega primeiro, vou falar o termo da minha região, gente, bebe água limpa, tá? Então, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, é quem chega primeiro, é quem se posiciona agora, quem está agora, é que realmente vai conseguir chegar daqui um ano, a hora que vir a reforma, já está preparado, mas isso aí você já se posicionou, você já está à frente de quem resolveu começar a estudar daqui a pouco, tá? Então, dando seguimento aqui aos nossos slides.
Gente, tem tanta aparelhagem aqui, tá? E a pessoa não é muito tecnológica. Vamos ter calma aí que eu consigo passar os slides. Então, vamos começar a falar a respeito. Então o que é o Simples Nacional? O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional, ele é um benefício trazido pela Lei Complementar 123. E aqui eu já vou desmistificar algumas coisas que eu ouço falar. A Lei Complementar 123 é a lei do Simples Nacional. Não, a Lei Complementar 123, ela é a lei que estabelece o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às micro e pequenas empresas. E lá dentro, somente a partir do nosso artigo 12, que ela institui o Simples Nacional. Significa que, se eu sou do lucro real, se eu sou do lucro presumido, mas eu sou considerada uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, eu posso me beneficiar do tratamento favorecido e diferenciado da Lei Complementar 123. Então, às vezes, as pessoas querem, focam tanto que a Lei Complementar 123 é só para o simples, que ela deixa de pensar que essa lei também beneficia o cliente do lucro real e do lucro presumido. Só que assim, ó, um dos requisitos para estar no Simples Nacional é se enquadrar como uma ME e uma EPP. Então, vamos lembrar, uma ME é uma microempresa, faturamento de até R$360 mil. Uma empresa de pequeno porte, faturamento de até 4 milhões e 800, ok? Então, eu preciso estar enquadrado como uma ME e uma EPP para também estar no Simples Nacional, tá? Que é um requisito. E muita gente acha que se ME ou EPP é obrigado estar no Simples Nacional. Sou, gente, obrigada a estar no Simples Nacional? E a resposta é não. O Simples Nacional, gente, ele é facultativo. Então, eu posso ser uma ME, uma EPP e estar em outro regime. Eu não estou obrigada a estar no Simples Nacional. Só que o Simples Nacional me traz diversos benefícios. Então, eu tenho muitos benefícios, se eu for comparar com outros regimes, que eu tenho quando eu estou no Simples Nacional. E o primeiro deles é o recolhimento unificado. O que é esse recolhimento unificado? Eu recolho todos os meus tributos e, assim, eu vou generalizar aqui, porque no dia a dia a gente sabe que tem alguns tributos que são recolhidos por fora, mas a maioria, vamos lá, a maioria está toda unificada dentro de uma guia. Então, se eu estou no Simples Nacional, eu preciso conhecer a Lei Complementar 123, a Resolução 140, Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140. Quando eu estou em outros regimes, eu vou fazer uma apuração do imposto de renda, eu preciso estudar a legislação do imposto de renda. Eu vou fazer uma apuração do ICMS, eu preciso estudar a legislação do ICMS. E isso para cada tributo que eu vou recolher. Com esse recolhimento unificado, eu preciso entender a Lei Complementar 123 e a Resolução 140. E dentro aqui dessas guias unificadas, eu tenho a título de federal, PIS, COFINS, IFPJ, CSLL, alguns casos de IPI, eu tenho a contribuição previdenciária, eu tenho o estadual, o ICMS, municipal, o ISS. Então, eu tenho tudo numa única guia. Então, eu não tenho várias legislações para me poder estudar. Então, ela vai estar tudo concentrada. Um outro benefício que a gente tem também para empresas do Simples Nacional são linhas de crédito. Então, empresas, e aí a gente entra também na questão da microempresa e empresa de pequeno porte, mas eu tenho linhas de crédito diferenciadas, favorecidas, com taxas menores e com mais facilidade quando eu sou uma empresa do Simples Nacional. Eu tenho a folha, muitas empresas, o que sangra é a folha de pagamento, é a folha de salários. Eu tenho a folha de salários inclusa dentro do meu DAS. Então, a minha contribuição previdenciária patronal, meu INSS patronal está dentro do DAS, exceto anexo 4, tá, gente? Então, para os anexos 1, 2, 3 e 5, a minha folha já está dentro da guia do DAS. Ou seja, eu tenho uma folha menor, um recolhimento menor em cima da minha folha, exceto o anexo 4. Tá? E aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Eu posso ter várias empresas no Simples Nacional. Helena, como assim várias empresas? Eu posso ter 50 empresas no Simples Nacional, eu posso ter empresas da mesma cidade, eu posso ter empresas no mesmo estado, em cidades diferentes, em estados diferentes, eu posso ter várias. Mas aí vem um adendo. O faturamento delas vão somar. Então, eu só posso faturar com todas essas empresas, as minhas 50, 100 empresas esparramadas no Brasil inteiro, até 4 milhões e 800. Só até aí.
tá? Aí a questão do percentual, Helena, eu ouvi falar que tem o percentual aí que não soma faturamento. Só não soma faturamento se eu possuir até 10% de uma empresa que não esteja beneficiada pela Lei Complementar 123. Então, nesse caso, eu tenho sou sócio de uma empresa até 10%, então eu posso faturar 50 milhões nesta outra empresa do lucro real, por exemplo, que eu posso faturar 50 milhões lá, não tem problema, não vai somar faturamento das minhas empresas do Simples. Se eu tiver 11%, acabou, eu estou fora. E detalhe, quando eu desenquadro uma, eu desenquadro todas, tá? Então, quando o sócio está em comum, dentro dessas empresas, eu posso ter várias, mas vamos lá. Faturamento até 4 milhões e 800. Somou tudo, deu isso aí. Do Simples Nacional. Se eu tiver participação societária em uma empresa que não esteja beneficiada pela Lei Complementar 123, então a gente já está falando de lucro real, lucro presumido com faturamentos maiores, nesse caso eu posso ter até 10%, tá? Fazer parte do quadro societário de até 10%. Não vai somar o faturamento. Acima disso, soma o faturamento, tá? Uma outra forma também é a questão do administrador. Quando eu tenho o administrador comum nessas várias empresas, quando tem essa figura do administrador contratado, que está lá no contrato social, que foi registrado lá na junta comercial, nesse caso, esse administrador vai somar o faturamento das empresas que ele administra, tá bom? A questão de licitação. Empresas do Simples Nacional têm preferência em licitação. Supondo que você participa de uma licitação e tem empate. Nesse caso, que acontece o empate e tudo, a empresa do Simples Nacional, ela sai na frente em relação às outras empresas, aos outros regimes, tá? E essa aqui também é interessante, que o pessoal não sabe. Empresa do Simples Nacional tem prazo para regularização. Chega lá na sua empresa, no seu cliente, um fiscal, e olha lá, por exemplo, você está vendendo tecido. Chega lá numa loja de tecido, você está vendendo tecido, e que jeito que você mede o tecido? Você pega lá aquela fita, né? Aquela fita de costureira, e mede o tecido e vende. E aí o fiscal chega lá e fala, opa, isso aqui não é fiscalizado pelo Inmetro, não está regulamentado pelo Inmetro. Eu vou te multar. Eu vou te multar. E aí você vira para o fiscal e fala assim, eu sou do Simples Nacional. Aí o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma notificação para você primeiro se regularizar. Então, você tem uma chance de se regularizar. Salvo em questões de saúde e segurança, a empresa do Simples Nacional, ela não pode ser autuada na primeira fiscalização. Se ocorreu isso com o seu cliente, gente, se ocorreu isso com o seu cliente, não pode. Simples Nacional tem prazo para se regularizar. Muita gente não sabe disso. E eu vou perguntar, alguém sabia dessa hipótese, gente? Me conta aqui. Eu quero saber. Deixa eu abrir aqui o meu chat para me ver vocês aqui falando. Quem que já sabia dessa possibilidade? Oh, não, o Jaqueline não sabia, Diogo Nogueira não sabia, Priscila não sabia. Deixa eu ver o pessoal do YouTube. Ana Carla não sabia, inclusive teve um cliente autuado, derruba o auto de infração dele. Luiz, Eliane, doutora Marilene, gente, eu sei que tem gente aqui que é contadora, advogada, tem gente que já está na estrada, tá vendo? Olha, gente, fala a verdade, fala se já não valeu essa dica. Pensa bem, quanto vocês já vão ganhar e tudo que seria um auto de infração derrubado de primeira, não vai nem virar, vai virar a notificação. Aqui, ó. Luciana, Jusileide, Gilberto, não sabia, tá vendo, gente? Tá vendo? Então, eu acho que aqui já valeu, ó. Tá vendo? Então, vamos aqui para frente. Então, vamos dar seguimento. Empresa em início... Opa! Meu chat sumiu aqui, mas daqui a pouco eu volto ele para cá. Não, voltar aqui, Marcos, ele passou. Acho que você clica aí, tá passando aqui, ó. Tá, vamos voltar. E vamos falar um pouquinho a respeito de limite e sublimite. Empresas no Simples Nacional, qual que é o meu limite de faturamento? O meu limite de faturamento é 4 milhões e 800. Eu não posso ultrapassar 4 milhões e 800. 4 milhões e 801 está fora do Simples Nacional. Só que a legislação, ela traz para a gente como se fosse um prazo de adaptação, sabe? Para você se acostumar a essa troca. E aí a gente vê a figura do 20%. O que é esse 20%?
eu tenho até 20% para poder faturar durante um ano calendário. O que é um ano calendário, gente? De janeiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano corrente. Então, eu tenho até 20% para me continuar durante aquele ano dentro do Simples Nacional, apurando pelo Simples Nacional, e eu vou ser desenquadrado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Até 20%. Se eu ultrapassar os 20%, mais aí faturar 4,8 milhões acima de 20%, nesse caso eu sou desenquadrado no mês seguinte, tá? Então, no mês seguinte, eu já sou desenquadrado do Simples Nacional. Então, vamos lá. Até 20%, eu sou desenquadrado só no ano que vem. Acima de 20%, eu sou desenquadrado, eu já sou desenquadrado no mês seguinte. E aí a gente tem uma outra figura, que é o tal do sublimite. O que é sublimite? Quando o Simples Nacional ele foi mudar essa faixa, que era 3 milhões e 600 para 4.800, os estados vieram e falavam assim, não, peraí, como assim? Eu vou perder receita. Porque empresas antes que não estavam no Simples Nacional, recolhendo ali o ICMS em cima da apuração normal, poderiam agora aderir ao Simples e voltar a recolher com uma alíquota menor, com essa alíquota diferenciada e tudo. O que os estados fizeram? Os estados não aceitaram. Só que no final das contas, gente, quem que vota? Quem que decide mudança de lei? Né? Então, vamos lá. Passou, aumentou o limite a título federal para 4.800, mas aí, devido àquelas costuras políticas que nós já conhecemos, o limite estadual ficou 3 milhões e 600. E aí a gente tem uma questão do PIB, tá? Estados a qual participem até 1% do PIB pode adotar um sublimite de 1 milhão e 800, mas a partir do ano ali esse ano de 2023, todos os estados do Brasil têm trabalhado esse sublimite de 3.600. E detalhe, o sublimite adotado pelo estado ou município segue o mesmo. Então, a título estadual, eu só posso faturar até 3 milhões e 600. Acima de 3 milhões e 600, o meu ICMS e o meu ISS serão recolhidos pela apuração normal fora da minha guia do Simples Nacional, tá? Vai estar lá fora do meu DAS. Então, eu vou estar desenquadrado somente para o estado ou o município. Porém, eu tenho aquele limite de 4 milhões e 800, correto? Então, eu continuo recolhendo, fazendo recolhimento estadual, o recolhimento federal, ainda no DAS. Então, eu só desenquadro esse recolhimento a título de estado e município quando eu ultrapasso 3 milhões e 600. E nesse caso tem 20%? Tem 20%. Então, eu também tenho uma gordura para trabalhar. Então, se eu ultrapassar até 20%, no caso dos meus 3 milhões e 600, eu só vou começar a recolher o meu ICMS ou o meu ISS no ano seguinte, até 20%. Se eu passar de 20%, ultrapassar os 3 milhões e 600 em 20%, aí eu já começo a fazer esse recolhimento fora do DAS já no mês seguinte, tá? E aqui eu trouxe para a gente precisa diferenciar a RBT da RBA. Então, a gente tem a nossa RBT 12, que é a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Quando eu falo dos últimos 12 meses, o mês que eu tô entra, não entra, só vai entrar os meses para trás, tá? E quando eu falo de RBA, eu tô falando da minha receita bruta acumulada dentro do meu ano calendário. Por que é importante a gente saber dessa diferenciação? Porque a minha RBT12, eu preciso dela para me chegar ao cálculo da minha alíquota efetiva. E a minha receita bruta acumulada do ano calendário, que é aquela de janeiro a dezembro, é ela que vai definir se eu permaneço ou não no Simples Nacional. E elas são diferentes, tá? Elas são diferentes. Pode ser que você veja, em alguns casos, uma RBT12 que até ultrapasse 4 milhões e 800. Isso pode acontecer. Só que a minha RBA, a minha receita do período, ela não ultrapassa. Então, essa é sobre essa RBA que eu vou calcular os meus 20%, tanto a título de sublimite, de recolhimento de forma normal, ali do ICMS e do ISS, ou se eu vou recolher por fora. Do mesmo jeito, se eu estarei ou não enquadrado no Simples Nacional, tá? Então, a RBT e a RBA, elas são diferentes. Vocês não vão ver isso aqui, não vão encontrar. Pode ser que bata em alguns casos? Seria uma coincidência, viu, gente? Mas isso aqui, a partir do segundo ano de atividade, vocês vão ver que isso vai mudar. E
vamos para a conta, né? Então, vamos lá, vou descompartilhar aqui a minha tela com vocês, vou interromper aqui o compartilhamento e vou abrir um Excel, porque, afinal de contas, a gente quer saber como que a gente chega nessa alíquota efetiva, porque, assim, ó, o sistema faz. Eu vou lá no ECAC, eu faço o lançamento e ele faz de forma automática para mim. Ok, isso aí, principalmente quem é da parte contábil sabe que isso ocorre, o sistema faz de forma automática. Mas vocês sabem a lógica por trás daquele cálculo? Se vocês precisarem fazer um planejamento tributário, vocês não vão precisar entender essa conta, não vão precisar entender o cálculo. E para quem é do direito, que não gosta, às vezes não tem afinidade com conta, mas sabe que precisa dessa fórmula, sabe que precisa aplicar isso na prática. Então, deixa eu mostrar para vocês como que a gente chega nessa alíquota efetiva. Quando a gente fala de outros regimes, a gente já tem uma alíquota a ser aplicada ali sobre aquela base de cálculo definida e tudo. Quando é do Simples Nacional, a gente já começa a falar em alíquotas progressivas. Inclusive, é semelhante à questão do imposto de renda, é muito parecido. A gente só tem que levar em consideração algumas particularidades. Então, quando eu estou no Simples Nacional, eu tenho a possibilidade de ser tributado em 5 anexos, né? São 5 anexos. Então, o anexo 1 é comércio, o anexo 2, indústrias, 3, 4 e 5 é serviços. E aí, os serviços, eles são cada um classificados. A gente vai falar um pouquinho mais adiante a respeito disso. Então, como que eu calculo efetivamente para saber a minha alíquota efetiva? Quando a gente tem aqui, deixa eu só abrir aqui o anexo primeiro. Volta. Aí. Dentro aqui, isso aqui é um anexo 3. O exemplo que eu trouxe aqui, até para facilitar o próximo exemplo, eu trouxe um anexo 3. O que que eu tenho? Eu tenho faixas, que vai da faixa 1 até a 6ª faixa, então eu tenho 5 anexos, cada anexo possui 6 faixas. Aqui eu tenho a minha RBT12, não é a minha RBA, é minha RBT12, minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Eu tenho a minha alíquota nominal. Essa é a alíquota nominal, porque a alíquota efetiva, a gente ainda tem uma parcela a deduzir, que está aqui. Isso aqui, gente, está na legislação, tá? Está na legislação. E lá na legislação, esses anexos a gente consegue baixar diretamente dentro da legislação, tá? Então, ele fala para mim o seguinte, para quem fatura até 180 mil, a alíquota é 6% e não tem parcela a deduzir. Para quem fatura, isso aqui é a nossa RBT12. Então, se a minha RBT12, ela está de 180 mil e 1 centavo até 360 mil, a alíquota nominal é 11,20 e uma parcela a deduzir de 9.360. Então, vamos lá. Vamos usar um exemplo fictício aqui, onde uma receita do mês aqui foi 100 mil reais, e eu tenho uma receita bruta acumulada dos meus últimos 12 meses, lembrando que o mês corrente não entra, ele só entra os meses anteriores. A gente está em agosto. Vou fazer a apuração, o faturamento de agosto não entra, vai entrar só dos meses anteriores, tá? E uma RBT12 aqui, eu vou colocar um valor de 1.600.000. Faltou zero, hein? Agora passou zero. Vamos lá. E como que eu vou fazer a minha conta agora? Eu vou lá na minha faixa, né? Eu vou lá nos meus anexos e vou pesquisar em qual faixa ela está. Se a minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses é 1.600.000, então eu vou identificar aqui onde que ela está. Ó, esse caso aqui do nosso exemplo, ela está aqui na 4ª faixa, que o faturamento é de 720 mil a 1.800.000. Ok, a minha empresa está bem aqui. Então, o que eu preciso verificar agora? Eu preciso verificar qual que é a minha parcela a deduzir. Qual que é a minha parcela a deduzir? Vamos lá dar uma olhada? A minha parcela a deduzir, 35.640. Beleza, trouxe para cá. Qual que é a minha alíquota nominal? A minha alíquota nominal é 16%. Helena, eu vou aplicar esse 16% então em cima dos meus 100 mil? Não vai. A gente precisa achar essa alíquota efetiva. E, para tanto, a gente tem uma fórmula, que para achar a alíquota efetiva é a minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, que eu multiplico pela minha alíquota nominal, menos a minha parcela a deduzir, dividido pela minha RBT12. Ixi, que tanto de conta. Mas vamos lá, vocês vão ver que é bem tranquilinha. Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer? Então, o que ele fala para mim? Eu vou pegar a minha receita bruta acumulada e vou multiplicar pela minha alíquota nominal, ok? Menos a minha parcela a deduzir. Qual que é a nossa parcela a deduzir aqui? 35.640.
dividido pela minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Ok, vamos ver aqui agora. O que eu faço agora, a segunda parte da conta? Eu vou pegar os 256 mil e vou diminuir pelos meus 35.640, que é a minha parcela a deduzir. Tudo isso, eu vou subtrair, perdão. Tudo isso dividido pela minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. E aqui, gente, é matemática, tá? 220.360, que é o resultado da nossa conta, dividido por 1.600.000. O que eu encontrei? Eu encontrei uma alíquota efetiva de 13,77%. Essa é a nossa alíquota efetiva. E a partir do momento que eu achei a minha alíquota efetiva, agora eu consigo saber qual que é o valor que eu vou pagar de Simples Nacional. Qual vai ser o valor da minha guia do DAS? Então, é só pegar a minha receita do mês, somente agora, neste momento, que eu vou utilizar a minha receita do mês. E vou aplicar a minha alíquota, é só multiplicar. Então, nesse caso do nosso exemplo, uma empresa no anexo 3 vai recolher de Simples Nacional 13.770. É assim que a gente chega na conta. É assim que o sistema faz o cálculo, gente. Então, vocês precisam conhecer o que está por trás do sistema. E nesse caso aqui, deu um exemplo interessante, porque eu trouxe exemplo do anexo 3 e do anexo 5. E são dois anexos que têm algumas particularidades, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Voltando aqui com vocês, vamos dar seguimento aos nossos slides. Pessoal, ficou clara a conta? Tá ok? Coloca aqui para mim se tá tudo ok para vocês. Aqui meu chat voltou. Ok, ok. Alisson, ok. Joelma, ok. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir. Vamos seguir, que tem muita coisa aqui para a gente hoje ainda. Não entrou no compartilhamento, Marcos. Pessoal, só confirmar aqui se entrou no compartilhamento, que coisa eu volto com vocês aqui. Espera aí, deixa eu só interromper e voltar. Aí, agora foi. Beleza, então tá tudo ok, né? O pessoal já entendeu como é que é o cálculo. Então, vamos falar um pouquinho empresa em início de atividade. E aí a gente tem particularidades. Se eu abrir a minha empresa agora, no mês de agosto, como que eu vou calcular a minha alíquota efetiva se eu não tenho 12 meses de faturamento? Porque assim, qual que é a lógica da receita bruta acumulada nos últimos 12 meses? Se eu abrir a minha empresa agora, como que eu vou fazer? E detalhe, aqui tem outro pega importante. Se eu abrir a minha empresa no mês de agosto, qual que é o faturamento do Simples Nacional? Não é 4.800.000? Então, significa que se eu abrir agora em agosto, de agosto até dezembro, eu posso faturar 4.800.000? E a resposta é não, gente. Não pode. Ela é proporcional. Então, eu preciso pegar esse valor de 4.800.000, daqui a pouco, vou pegar a calculadora para facilitar a nossa vida aqui, ó. O que eu vou pegar? Então, eu abri a minha empresa em agosto, então praticamente eu tenho só a metade do ano. Eu vou pegar os meus 4.800.000 e vou dividir por 12. Então, significa que eu posso faturar, em média, 400 mil mês. Então, se eu abrir em agosto, eu tenho em agosto. Detalhe, gente, se a empresa for aberta dia 30 de agosto, vai contar mês cheio, tá? É contado mês cheio. Então, tem que ficar atento, não é o mês, os 30 dias lá, os 31 dias, não. Eu posso ter aberto no último dia do mês, eu vou contar mês cheio. Então, eu tenho agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu tenho 5 meses. Então, eu vou pegar os meus 400 mil e vou multiplicar por 5. Então, essa empresa que abriu no mês de agosto, ela só pode faturar até 2 milhões. Que é os meus 400, né? Então, eu peguei 4.800.000, dividi por 12 e do resultado deu 400.000 e multipliquei por quantos meses de atividade. Entendeu? Então, a gente já tem aí uma questão já para ficar atento, para ficar alerta. Eu não posso faturar 4.800.000. Então, ficar atento, ela é proporcional. E voltando à nossa RBT12, como que eu acho, então, a minha RBT12? Gente, através de um cálculo, é uma média aritmética.
E ela funciona da seguinte maneira. O que a legislação fala para a gente? No meu primeiro mês, então, meu mês de agosto, quando eu vou fazer a conta lá no mês de setembro, que é referente ao mês de agosto, eu vou pegar o meu primeiro mês e vou multiplicar por 12. Eu vou usar a minha receita de apuração e vou multiplicar por 12. Helena, mas você falou que o mês não entra. Está aqui a única exceção, tá? Então, neste caso, empresa em início de atividade, o mês de apuração do primeiro mês de atividade, eu multiplico ele por 12 para me conseguir achar a minha RBT12. E no segundo mês, Helena, vai entrar o mês de agosto? Não vai, tá? Aí eu já uso a minha receita do mês anterior. E aí a gente começa a fazer média. Então, eu faturei 100 mil em agosto, faturei 100 mil em setembro. Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar o valor do mês de agosto e multiplicar por 12, tá? Eu faturei 100 mil em agosto, 100 mil em setembro, 100 mil em outubro. Como que vai ficar a minha conta? Eu vou pegar o meu mês de agosto, o meu mês de setembro e vou somar, tá? Outubro entra? Outubro não entra mais. Então, eu vou somar aqui e vou dividir por 2 e depois multiplicar por 12. Então, a partir desse momento, quando eu tenho uma empresa em início de atividade, eu vou precisar fazer essa conta, eu vou precisar fazer essa média. Deixa eu abrir com vocês aqui um Excel, gente, para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Então, deixa eu colocar aqui com vocês. Eu acho mais fácil a hora que a gente coloca na prática, porque a gente falar de conta e sem calcular, sem número, eu vejo dificuldade. Então, vamos lá, deixa eu ver como é que tá para vocês. Deixa eu só aumentar a tela aqui. Então, vamos lá. Eu tenho, né? Então, vamos lá, os 4.800.000. Só para a gente voltar já naquele raciocínio que a gente estava fazendo. Deixa eu só colocar em valor monetário. Aí. Beleza. Então, essa empresa aqui, eu tenho 4.800.000 e eu vou dividir por 12. Significa que eu tenho uma média de 400 mil. Ela abriu no mês de setembro. Então, eu tenho setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. É só pegar aqui 4 e multiplicar pelos 400. Eu tenho, então, um limite de até 1.600.000. Tá? Empresa em início de atividade, nosso exemplo, faturei, abri aqui no primeiro mês, faturei 100 mil. Faturei 100 mil. Qual que vai ser a minha RBT12? A minha RBT12 aqui, deixa eu colocar em moeda também. A minha RBT12 é os meus 100 mil multiplicado por 12. A Helena, mas faturou 100 mil, já vai começar com uma receita, uma RBT12 de 1.200.000? Gente, é por aí. Vamos lá, no segundo mês eu faturei 100 mil. Nesse caso aqui, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha receita do mês anterior, e vou multiplicar por 12. Coincidentemente, é o mesmo resultado do mês anterior, tá? Então, aqui multiplico por 12. Terceiro mês de atividade, 50 mil. Aqui que começa a mudar. Porque aqui eu vou precisar somar os meus meses anteriores e a partir da soma dos meus meses anteriores, deixa eu só colocar direito aqui a fórmula. Então, eu preciso somar o primeiro mês de atividade, o segundo mês de atividade e nesse caso aqui, a gente já está no terceiro mês, né? 50 mil vai entrar na conta? Não vai entrar na conta, tá? Vou somar isso tudo, desse resultado eu vou dividir por 2 e vou multiplicar por 12. E assim eu preciso ir fazendo essa conta todos os meses, até a empresa inteirar 12 meses. Uma vez que ela inteirou 12 meses de atividade, que ela inteirou 12 meses, que ela vai chegar no 13º mês, aí eu já não preciso mais fazer essa conta, porque eu já cheguei na minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Aí eu já tenho 12 meses já para pegar. Aqui, ó, já tem uma pergunta aqui, ó. E se passar, vou chegar nela aí, que é a questão do desenquadramento. Então, o que pode ocorrer nesse caso? Lembra dos limites de 20%, do limite de 20%? Aqui também aplica, tá? E vai aplicar em cima daquele proporcional, daquilo que eu realmente poderia ter faturado. E é o seguinte, olha como que funciona. 20% até 20%, eu sou desenquadrado no mês seguinte, no ano seguinte, ok?
Até 20%, no ano seguinte eu estou fora do Simples Nacional. Mas e se passar 20%? Nesse caso de empresa de início de atividade, gente, retroage até a data de abertura. Então, eu abri a empresa em abril, ultrapassei mais do que 20% dentro daquele ano calendário, eu vou ser desenquadrado de forma retroativa. Só no ano de abertura da empresa que isso ocorre. Porque pensa comigo, não seria injusto se você pensasse em outras empresas, por exemplo, que já está aí há um tempo e que já tem uma média de faturamento que ela está ali estabilizada e de repente vem uma empresa que está sabendo que já vai faturar mais, mas fica ali aproveitando aos benefícios do Simples Nacional. Acho que seria mais ou menos essa lógica do legislador. Então, nesse caso aqui, e como que fica o recolhimento dos tributos, já que eu sou já vai ser feito de forma retroativa. Eu vou precisar fazer toda a apuração, seja no lucro real ou no lucro presumido, recolher todos os tributos com multas, juros e encargos, tá? E depois, o que eu paguei de Simples Nacional, eu preciso solicitar a restituição. Ok? Então, ficar bem atento. Empresa em início de atividade tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes faz a apuração, tem uma previsão ali de faturamento, vê que vai estourar e não dá, tá? Então, aí tem essa penalidade mesmo de ocorrer. Então, até 20%, eu sou desenquadrado no ano seguinte. Ultrapassou 20%, é feito de forma retroativa, desde o mês de abertura. Vamos passar aqui. Aqui uma excelente. Tim Quietinho conhece essa oportunidade. Gente, quem é novo aqui? Só fazer um comentário. O que é TIM, gente? É o tributarista de inteligência de negócios, tá? Então, vamos lá. Anexo 5 e o Fatoré. Como eu falei para vocês, a gente tem 5 anexos. Então, o anexo 1, a gente tem comércio. Anexo 2, a gente tem indústrias. 3, 4 e 5, a gente tem prestadores de serviço. Quando eu estou no anexo 3, eu tenho algumas atividades e de todos eles, ele é o menos oneroso. Então, ele é o que começa com uma alíquota de 6%. O anexo 5 são mais voltados àquelas atividades de cunho mais intelectual e é o anexo mais oneroso do Simples Nacional, porque ele começa em 15,5%. O que é a diferença? E a gente tem ali no meio o anexo 4, mas no anexo 4 a gente tem a particularidade de recolher a forma em separado, fora do DAS. Então, vamos tratar aqui desses dois anexos hoje. Para poder incentivar a contratação, a mão de obra, então já uma mudança que ocorreu depois de 2018 para cá, que trouxe essa visão do Fator R, o legislador falou o seguinte: para você, empresa que tem uma folha e a sua folha está acima de 28% em relação à sua receita, tá? Em relação à sua receita, então eu te dou um benefício de, ao invés de você ser tributado lá no anexo 5, começando em 15,5%, eu vou tributar você lá no anexo 3, começando em 6%. Só que, para tanto, a gente precisa que você ultrapasse 28% ou mais. Isso aqui é uma conta, é uma razão. Então, qual que é essa razão? A minha folha de salário dos últimos 12 meses, dividido pela minha receita bruta dos últimos 12 meses. E detalhe, gente, e detalhe. Então, para quem não é da contabilidade, esse lançamento da folha de salário dos últimos 12 meses, o ECAC não calcula automático. Ele é lançado mês a mês de forma manual. E aí vem a questão que a gente encontra, que eu falo que tem oportunidade, a gente encontra erro. Porque muita gente esquece daquilo que a legislação traz, o que a Receita Federal realmente entende como folha. E não coloca todos os valores que a empresa tinha direito. Então, aqui a gente tem 2 pontos. Então, eu vou falar tanto da recuperação e tanto do planejamento. Então, já vou trazer de um único serviço 2 oportunidades diferentes. Uma delas, quando eu vou fazer um planejamento tributário para um prestador de serviço que está no anexo 5, às vezes eu chego lá e vejo aquele profissional afogado, atolado de serviço. Ele não tem tempo de atender um telefone e tudo, de tanta coisa. E está lá tributando o anexo 5. E possivelmente, às vezes, se ele contratar uma funcionária para ajudar e ele está com medo de folha e tudo, ele enquadra no Fator R, ele diminui, assim, a gente pensar até numa qualidade de vida, gente, para o nosso cliente. Isso é qualidade de vida, você tem uma pessoa para te ajudar, se você está afogado e tudo.
é uma qualidade de vida. Então, ele pode contratar, às vezes você faz um cálculo ali onde você fala o seguinte, olha, você pode contratar uma funcionária, você pode contratar alguém para te ajudar, você pode contratar um auxiliar, alguma coisa, e com isso, só a economia que você vai ter entre migrar de um anexo, do anexo 5 para o anexo 3, que é menos da metade, né? Quando a gente pensa ali na alíquota inicial, e você consegue contratar um funcionário com isso. E capaz que ainda sobra dinheiro, só da economia, tá? Porque isso pode ocorrer. Então, pensando no caso de um planejamento tributário, isso fora a redução da carga tributária, né, gente? Que é gritante, que é gritante. E aí eu falo em relação à recuperação de crédito. Tem como recuperar crédito em cima do Fatoré? Tem, gente. Tem sim. Porque se eu fui lá e eu fiz a conta e eu não calculei, eu não coloquei todos os valores, todas as verbas que a Receita Federal entende que eu posso entrar, então aqui entra folha de salários, entra FGTS, entra Prolabore, gente, entra terceiros, entra aquele contribuinte individual, entra os 11% do INSS. Gente, você sabe lá na hora, a gente tem a partilha de tributos aqui, eu vou até voltar aqui com vocês lá nos nossos anexos. Só voltar com vocês nos nossos anexos aqui. Quando a gente tem, no caso dos anexos, a gente tem as nossas faixas, né, aqui, e tem a partilha, ocorre a partilha dos tributos. Então, igual eu falei para vocês lá no inicinho, dentro do DAS, o que eu recolho? Eu recolho IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, a CPP e o ISS. O que é essa CPP? A contribuição previdenciária patronal. A contribuição previdenciária patronal, nosso INSS patronal, entra na conta. Tem gente que esquece de colocar isso aqui, porque acha que salário é só folha. E não é só folha. Tem mais verba que incide ali. Então, por isso que eu falo que tem oportunidade. Então, às vezes, assim, quando você confere essas verbas, detalhe, além de ter recuperação, porque você tira o cliente lá do anexo 5, né, e coloca no anexo 3. Então, eu vou pegar, consigo entrar no sistema, consigo fazer uma retificação, né, e pegar, resgatar esses valores que foram pagos a maior. Então, às vezes, eu tenho quase a metade do que ele pagou para trás para poder receber, justamente porque não foi calculado, não foi computado tudo aquilo que se tinha direito, que era de folha, que é a própria legislação. Eu não estou fugindo, eu não estou fazendo nada aqui que não esteja na legislação. Tá lá, o que a própria Receita falou para mim? O seguinte, o que eu entendo como folha de salários? Então, eu fui lá, peguei o que ela entende como folha de salários, coloquei cada valor, bonitinho, organizadinho, e fui conferir se realmente isso está sendo feito. Então, aqui ocorre falha humana, às vezes, tá? Então, assim, eu não estou pegando e falando que o profissional é ruim, o profissional não é ruim, eu não estou falando isso, é porque tem falha humana, pode ocorrer falha humana nesse caso. A contabilidade, ela sempre tem uma linha mais conservadora de trabalhar, gente. É diferente, às vezes, do direito. O direito tem uma linha mais arrojada, a contabilidade tem uma linha mais conservadora. E eu entendo também que para o profissional que está ali lidando no dia a dia, recebe um valor pequeno, porque assim, o empresário entende que o contador é um mal necessário. Então, ele quer ir no profissional que paga menos, ele não quer ir no profissional mais gabaritado, mais qualificado, ele quer ir no profissional que cobre menos. E aí, o contador precisa pegar um volume de clientes ali para poder conseguir compensar o dia a dia dele, ali, as despesas e tudo, e com isso, às vezes, não sobra nem tempo de pegar e ficar se atualizando, e tá com a legislação, mesmo porque também o empresário não remunera o suficiente. Então, assim, estou falando mal, mas existem oportunidades, justamente por conta desses pegas, dessas nuances da legislação, que quem é tributarista está acompanhando aquilo todos os dias. Então, muda a legislação, quem é tributarista, opa, já vi. Até o contador conseguir se especializar, se atualizar e tudo, às vezes demora um pouquinho mais. E tem essa pegada conservadora, igual eu falei, eles têm uma pegada muito mais conservadora do que, por exemplo, no caso do direito, porque o direito a gente tem o respaldo judicial, então qualquer coisa, brigo na lei. O contador não vai fazer isso. Né? Ele não tem esse respaldo, então ele precisa ter certeza antes dele pensar ou tentar ou começar a mexer com qualquer coisa que seja. Então, vamos lá. Falei de uma oportunidade aqui da gente falar a respeito do Fatoré. O próximo aqui, que eu queria comentar com vocês. Só molhar a garganta, né? Vocês lembram que lá no início eu falei que o Simples Nacional era o maior nicho de mercado que a gente tem no país? O Brasil teve 1,3 milhões de empresas abertas somente no primeiro quadrimestre de 2023.
De janeiro a abril deste ano, foram abertas mais de 1 milhão de empresas, totalizando mais de 21 milhões de CNPJs ativos em todo o território nacional. E o detalhe, destes, 93,7% são microempresas e empresas de pequeno porte. Essa fonte é uma fonte do governo, está lá no gov.br. Não é ou não é o maior nicho de mercado? É ou não é uma oportunidade? Essas empresas estão precisando. Não, agora eu vou voltar lá com vocês. Espera aí, que agora eu vou pegar e ver a carinha de vocês. A gente está no compartilhamento, não vê vocês direito. Agora, conta para mim. É ou não é o maior segmento empresarial do país? Conta para mim. O que vocês acham? Vocês sabiam desse número, gente? Vocês sabiam dessa quantidade de empresas abertas? Só esse ano? E aí, conta aí para mim. Agora fala, depois de tudo, só o que a gente falou até aqui, eu vou entrar com vocês daqui a pouco na reforma, mas conta, se até o presente momento e tudo, vocês não estão vendo o Simples Nacional com outros olhos, quem aqui, depois, até agora da nossa aula, a gente está com quase 1 hora de masterclass, conta para mim, quem teve a visão mudada e começou a ver o Simples Nacional de outra maneira? Porque o que a gente está falando? A gente está falando, tá? Do mercado, que você vai lá todo dia fazer compra. A gente está falando do verdurão, a gente está falando da loja de roupa, da loja de sapato, da padaria que você vai. Então, assim, a hora que você sai na rua da sua casa, pensar nas coisas que você precisa todos os dias. Você está com praticamente todo mundo ali, está no Simples Nacional. Ele está no Simples Nacional. A Dilma perguntou aqui, ó, a FGTS, Prolabore entra no cálculo, sua FGTS a parte de funcionários, entra, viu? Tudo entra, inclusive até os 11% do INSS entra. Ah, gostei de ver. Não, peraí, eu tenho que voltar na mensagem aqui da Andressa, gostei muito. Agora eu vou enriquecer mais com o meu conteúdo na hora de dar aula. É isso aí, tá? Mudou minha visão sobre o Simples Nacional, com certeza, a Vanessa colocou. A Ana Araújo, eu via sem oportunidade, agora é totalmente ao contrário. Tá vendo, gente? Gente, o Simples Nacional é negligenciado. As pessoas negligenciam o Simples Nacional. Não faz isso comigo, gente. Não faz. Você tem Simples Nacional para toda, você olha para a direita, você olha para a esquerda, tem empresa do Simples Nacional. E detalhe, foi o que eu falei lá no início, você tem um acesso muito facilitado. Você consegue acessar o decisor de uma forma mais fácil. Então, e voltando aqui, agora eu quero falar com vocês a respeito do Simples e a reforma. Então, eu vou focar hoje no Simples Nacional e a reforma, tá? E eu não vou adentrar na reforma tributária em si. Há umas 2 semanas, tem uma aula no YouTube de atualidades do MPT Educação, então vocês acham o link com facilidade, falando a respeito, a reforma tributária desenhada, para vocês entenderem o que é essas contas, o que é que mudou. E vamos lá falar do Simples Nacional, gente, o que é que muda? Ok. Primeiro, cenário de oportunidade. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só compartilhar aqui novamente a tela com vocês, tá? E eu quero ver, assim, quem está comprometido aqui comigo, quem achou que mudou, que fez diferença, o Simples Nacional. Pessoal, de verdade, aqui, antes da gente até prosseguir começar a falar de reforma, tira um print dessa tela aqui, tira um print dessa tela e manda aí para o colega advogado, para o colega contador, para o tributarista, e manda aí e coloca lá, ó. Gente, olha a oportunidade que a gente está perdendo. Manda lá, gente, e tudo que a gente tem. Olha aqui a quantidade de empresa. E antes de eu entrar na reforma, eu vou deixar aqui na tela e vou começar a falar um pouquinho agora com vocês, né? Vocês abrem aí e tudo para a gente começar a falar, tá? Para a gente começar a falar um pouquinho mais de reforma. Então, o que é reforma? Porque é uma oportunidade. Então, eu quero trazer para vocês oportunidades, a confusão de reforma tributária, todo mundo já falou. Qual que é a oportunidade? É um cenário de mudança. Então, nós temos muitas empresas que não sabem como vai ficar o seu destino. São muitos empresários
que não sabem como que vai ficar a questão da reforma, se ela vai melhorar, se ela não vai melhorar, se vai ter aumento ou não da carga tributária. Então, a gente tem essa insegurança. Então, a gente tem um cenário de empresários inseguros. Tá? Com isso, por que, que a demanda aumenta? Então, quando a gente tem problemas de crise, igual aconteceu a questão da Covid, por exemplo, a demanda por consultoria aumenta. Nesse caso aqui também, a gente tem uma demanda por uma mudança. Mudanças, elas sempre trazem um certo tipo de desconforto. E é o que vai acontecer. E a reforma tributária, gente, é algo que possivelmente ela não vai acontecer tão cedo novamente. Tão cedo, a mudança, o nosso CTN, ele é de 1964. Ele foi recepcionado pela Constituição Federal, ou seja, ele é mais antigo do que a nossa Constituição Federal. Então, a gente vai passar por mudanças. Ah, Helena, então eu vou esperar passar a reforma tributária e tudo para depois eu começar a estudar. Gente, vamos lembrar o seguinte, tudo tem um histórico, e você precisa de um histórico para poder entender. A gente tem a hierarquia das leis que fala lá na Constituição Federal, é a nossa lei magna, depois vem lei complementar, aí vai descendo ali, aí tem resolução, tem instrução normativa e daí por diante. Mas assim, ó, você precisa saber o histórico. Quando eu falo da mudança da reforma tributária, o que a gente está falando de mudança? A gente tem o PIS/COFINS, né, que vai virar a CBS, o IPI vai virar um imposto seletivo, a gente tem o ICMS e o ISS, que vai se transformar no IBS. Só que os tributos sobre a renda, por exemplo, os tributos sobre o patrimônio, a gente tem algumas alterações ali não tão significativas, que vão ter alterações, a gente está falando mais dos tributos sobre o consumo. Então, se eu estou falando em unificar PIS, COFINS e o IPI, por exemplo, virando a CBS, ali, que vira um imposto seletivo, e o ISS e o ICMS na IBS, mas eu ainda tenho a contribuição previdenciária patronal, eu ainda tenho o IRPJ, a CSLL, então é isso que vocês têm que lembrar. Então, deixar para estudar, para entender somente a hora que a reforma vier, isso aí você está perdendo mercado. Isso aí já teve empresário que já correu atrás, ele já quis ver como é que vai ficar a situação, compensa ou não compensa, como que eu vou me precaver. Então, a pandemia, ela trouxe muito isso para os empresários, sabe? De começar a pensar no dia de amanhã. Porque antes de ocorrer a pandemia, gente, quem que imaginar que de repente ia ter um lockdown no Brasil, que ia fechar as portas, que as pessoas iam ficar impedidas de trabalhar? Isso aí não tinha. Isso há um tempo atrás, ninguém pensava numa situação dessa. O quanto empresa quebrou? Quantas empresas quebraram na época da pandemia? Então, as pessoas hoje elas estão pensando um pouco mais em se precaver, sabe? Em tentar entender o cenário de amanhã, em tentar entender uma mudança. E a gente sabe que a reforma tributária, ela vai trazer muita alteração, tá? Então, vamos falar agora do cenário do Simples Nacional. Então, ficamos entendidos que realmente precisa entender de Simples Nacional, precisa estudar, e o momento é agora, não é esperar a legislação vir, não é esperar a alteração. Então, a gente já teve várias emendas constitucionais que ocorreu e tudo, então a gente consegue, quando a gente conhece o histórico, a gente vai trabalhar em cima daquela mudança, aquela mudança é pontual. E no Simples Nacional, gente, eu tenho batido muito na tecla a respeito da questão da tomada de créditos. O que acontece? A reforma tributária, ela traz para a gente uma figura da cumulatividade, da não cumulatividade plena, né? O que isso quer dizer? Em linhas gerais, a grosso modo, seria a questão de tudo eu tenho crédito. Tudo eu tenho direito a crédito, né? Então, tudo vai me gerar crédito. O contador vai me gerar crédito, a minha compra vai me gerar crédito. Então, essa questão da não cumulatividade plena. Só que aí vem algumas questões. Aí, se vocês podem ter escutado falar por aí o seguinte, que nada muda para o Simples Nacional. E eu vou mostrar para vocês que muda sim, tá? O que não muda? Não vai mudar o artigo 179, que fala do tratamento diferenciado e favorecido das micro e pequenas empresas, tá? Porque isso aí, a gente já tem isso já assegurado na nossa legislação. Só que pode ser que a lei complementar muda, pode ser que a resolução muda, mas vamos falar daquilo que a gente já está visualizando agora, nesse exato momento, tá? Então, vamos lá, vou trazer um exemplo prático aqui para vocês verem. Uma empresa do Simples Nacional, como que é o cenário hoje? Eu vou trazer o hoje para a gente conseguir entender o amanhã, tá bom? Uma empresa do Simples Nacional vendendo para uma empresa do lucro real, tá? As empresas do lucro real, elas têm a figura
em regra geral, né? Então, não vamos falar de exceção, vamos trabalhar com regra geral. Exceção a gente consegue conversar em um outro momento, mas em regra geral, as empresas do lucro real, elas estão na não cumulatividade, ou seja, elas conseguem gerar crédito, tá? Então, elas tomam crédito. Como que é isso hoje? Como que é isso hoje? Então, eu vou mostrar para vocês antes da reforma. Vocês lembram a hora que eu mostrei aqui na tela para vocês? Essa questão dessa partilha aqui? Dessa partilha? Então, eu tenho uma partilha, né, dos tributos em cima do meu valor aqui da minha alíquota, igual essa aqui, ó, R$13.000. Em cima da minha alíquota, né, eu tenho aqui a distribuição. Então, em cima daqueles 13.770, eu vou pagar 3,50 de CSLL, vou pagar PIS, vou pagar COFINS, está tudo aqui distribuído, ok? Então, aqui, quando a gente vai fazer essa distribuição, eu vou colocar um exemplo, aqui um valor de exemplo, só para ficar fácil para a gente calcular. Supondo que eu tenho um DAS a recolher, uma empresa fez uma venda única, no valor de R$20.000. Uma venda única, no valor de R$20.000. Então, ela fez essa venda, acho que a gente caiu ali. A gente fez essa venda no valor de 20.000, do Simples Nacional, para uma empresa do lucro real, tá? Eu vou até colocar aqui no meio. Ok? Então, o Simples vendeu R$20.000. E aí eu vou pegar, perdão, gente, ele fez uma venda e em cima dessa venda ele teve um DAS a recolher no valor de R$20.000, beleza? Como que eu vou pegar e fazer essa apuração? Ali dentro do valor dos meus R$20.000 ali, que teve essa venda do meu DAS, o que eu vou pagar? Eu vou pagar, desse valor aqui, dessa guia do DAS, eu vou pagar 5,5, deixa eu só travar a fórmula, gente. Aí. Eu vou pagar 5,5 desses 20.000, aqui, é o IRPJ. Isso aqui é a minha guia do DAS, tá? Então, ele fez a venda e dessa venda gerou para mim, eu tenho um DAS a pagar no valor de 20.000. Aí, beleza. E aí, eu vou ter aqui de CSLL, ele vem distribuindo para mim aqui. Tá? Chegamos à minha guia do DAS a pagar nesse valor de R$20.000. Quando eu vou falar em relação aos créditos, de uma empresa do lucro real, o que a legislação diz para mim? Ele diz para mim que o meu ICMS, que eu vou tomar crédito, o meu ICMS, ele tem que ser aquele que é o ICMS escriturado. É o ICMS que está destacado na minha guia, lá na minha nota fiscal, que é o que a empresa recolheu. Nesse caso aqui, um valor de 6.700. Então, é um crédito escritural. Quando eu falo de PIS e COFINS, de crédito de PIS e COFINS, não me interessa quanto está destacado no documento fiscal. Não me interessa quanto foi recolhido a título de PIS e COFINS. Eu tenho uma alíquota própria e sobre as minhas alíquotas eu vou aplicar sobre uma base. Que normalmente essa base, a minha base é a base da minha compra, tá? Então é a base da minha aquisição. Diferente do ICMS. Então, o ICMS, ele vai estar aqui, eu coloquei o valor aqui, 20.000, mas deixa eu colocar uma venda aqui, senão ele não vai dar, tá? Então, ele vendeu aqui, peraí. Então, aqui ele fez uma venda, eu vou colocar um valor de venda aqui de 100.000. Que vai dar tudo certo essa conta, mas é só a título exemplificativo, tá, gente? Então, vamos lá. Então, tá aqui R$100.000. Então, ele fez aqui, fez uma venda de R$100.000 e desses R$100.000 a gente tem um DAS aí a pagar de 20.000. Então, beleza. Em cima do meu DAS aqui, o que acontece? Dentro do meu cálculo aqui, o que ele realmente recolheu de ICMS? 6.000. Então, o ICMS é aquele destacado, porque a gente está falando ali de um crédito escritural. Somente aquilo que está destacado na nota. Em relação a PIS e COFINS, não importa. Então, qual que é a alíquota do PIS e da COFINS? Então, eu tenho 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, que dá um total de 9,25 no caso de empresas de lucro real. E ele vai incidir sobre a minha base, sobre a minha compra. Então, se ele me vendeu 100.000, qual que é o valor no meu crédito aqui? Então, eu só vou pegar o valor do meu crédito aqui de 100, da minha compra de 100.000, porque é a minha base, e vou multiplicar pelos meus 9,25%.
Então, esse aqui é o meu crédito, tá? Então, eu vou ter de crédito o meu de PIS, COFINS e ICMS, uma empresa do lucro real comprando do Simples Nacional, 15.950. Beleza? E agora vem a reforma. Vamos para a reforma tributária. Qual que é o valor aqui do meu DAS a pagar? Então, aqui também estamos no DAS, tá? Do mesmo jeito. E lembrando aqui que a conta é a título exemplificativo esses dois valores para ficar fácil o raciocínio. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho o mesmo IRPJ, eu tenho a mesma CSLL e tenho a mesma contribuição previdenciária patronal. O que vai mudar? Aqui, a minha CBS agora é o meu PIS e o meu COFINS. E o IBS é o meu ICMS. Ok, batemos o mesmo valor. Só que como que ficam os créditos? E aqui eu vou lá na PEC 45 para falar com vocês. Então, vamos falar lá na PEC. A PEC, no artigo 146, fala o seguinte: na hipótese de recolhimento de tributos previstos no artigo 156 e 195, que é o IBS e CBS, ser realizado por meio do regime único. Qual que é regime único? Simples Nacional. De que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção. Não será permitida a apropriação de créditos de tributos previstos no artigo 156 e 195, créditos de IBS e CBS, pelo contribuinte optante pelo regime único. Lembrando, regime único, Simples Nacional. Ok, Simples Nacional já não tem direito a crédito mesmo. É essa a situação que vivemos, tá? Já não tem. Mas ele fala o seguinte, que será permitida ao adquirente, nesse caso do nosso exemplo, a essa empresa do lucro real de bens e serviços do contribuinte, optante à apropriação dos tributos previstos no artigo 156 e 195, em montante equivalente ao cobrado no regime único. Opa, aqui que virou o problema. Bem aqui, porque o que acontece? É no montante equivalente por meio do regime único. Lembra aqui da alíquota de 9,65 sobre uma base? Acabou. Como que vai ficar agora? A título de crédito de CBS, quanto que deu a nossa CBS aqui? 3.100. Quanto que deu o nosso IBS? 6.700. Qual que é o valor que ele vai ter de crédito essa empresa comprando do Simples Nacional? 9.800. Gente, qual que é a diferença aqui? 15 de 9.800. 6.150. Antes eu podia tomar 15 mil de crédito, agora eu vou tomar menos 6 mil. Como que fica a empresa do Simples Nacional? Você acha que essa empresa do lucro real vai continuar comprando Simples, gente? Vocês acham realmente que ela vai comprar do Simples? Porque a empresa do Simples vai dar menos crédito. Vocês entenderam aonde o empresário do Simples Nacional não tem direito? Ó, Jornal, o que acontece? Uma empresa do lucro real, no caso o exemplo que a gente usou, ela pode tomar o crédito de ICMS, ele vai continuar igual, tá? Ele é um crédito escritural, é aquilo que está destacado na nota fiscal. Quando eu falo de PIS e COFINS, eu vou aplicar os meus 9,25%, que é a soma de 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS, sobre a base da minha operação, que seria a base da minha aquisição, da minha compra, sobre o meu montante. No nosso exemplo, eu usei o exemplo de 100 mil reais, uma venda de 100 mil com um DAS ali de 20 mil. Eu coloquei um exemplo ali sem uma apuração direta, só para a gente pegar valores mesmo. Quando eu trago a figura da reforma tributária, ela traz para mim que eu não posso mais tirar sobre as minhas alíquotas, eu vou tirar sobre aquilo que efetivamente foi recolhido pela empresa do Simples Nacional. Então, com isso, ao invés de eu pegar e ter esse percentual maior sobre uma base, vai reduzir essa tomada de crédito. O empresário no Simples Nacional pode perder mercado. Por quê? Se o meu cliente deixar de comprar de mim, porque eu sou do Simples Nacional, ok, beleza, então ficou claro, ficou claro, então. Se o meu cliente deixa de comprar de mim, porque eu sou do Simples Nacional, e estou gerando menos crédito para ele, então aí a gente já tem um problema, porque eu vou perder venda, eu vou perder mercado. E aí tem uma possibilidade de um recolhimento híbrido, que daí, nesse caso, o IBS e a CBS seriam recolhidos por fora do guia do DAS e eu iria conseguir gerar mais crédito. Então, já estou trazendo aqui um alerta e uma oportunidade. Alerta, tá? Empresários do Simples Nacional pode ser que percam o mercado. Então, eles vão precisar de ajuda para que isso não ocorra.
Segundo, a gente tem uma possibilidade desse recolhimento de forma híbrida, que vai dificultar ainda mais o dia a dia do Simples Nacional. Mas vocês veem que, mesmo com a reforma tributária, o Simples Nacional vai precisar de ajuda. Então, esse pessoal precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda para precificar, ele precisa de ajuda para não perder mercado, ele precisa de ajuda para entender a reforma tributária, ele precisa de ajuda para saber se ele continua ou não continua no Simples Nacional. Então, ele precisa de ajuda. Tá? Então, você tem esse empresário com você ali no dia a dia. Então, o dia a dia dele, realmente, ele vai precisar de alguém que vai estar olhando por ele, que vai estar orientando ele, até a gente conseguir chegar ali na reforma tributária, ele conseguir passar esse período de transição, tá bom? Então, aí deu para ver. Gente, deu para entender ali mais ou menos a magnitude da reforma dentro do Simples? Falar que não muda nada, será mesmo, gente? Olha aí, como que fala que não muda nada? Não muda o direito, não muda o artigo 179. Mas é a hora que a gente vai ver o pé da letra mesmo, na prática, no dia a dia, não é bem assim, não é bem isso que acontece, não. Então, tem que ficar atento. Então, vamos aqui continuar a nossa aula, tá? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Abrir aqui comigo, tanto no YouTube quanto no Zoom, pessoal que está ao vivo no Zoom. Também pode mandar aqui. Se tiver alguma pergunta, pode mandar. Que eu paro um pouquinho aqui para a gente respondendo antes da gente dar seguimento. Olha, prestador de serviço. Quando a gente fala... gente, essa pergunta é muito boa. O João Ronaldo perguntou o seguinte: na prestação de serviço, como ficaria a questão da reforma? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar uma coisa, gente. Tudo vai gerar crédito, né? A contabilidade vai gerar crédito, insumo gera crédito, compra vira crédito, tudo vira crédito, porque a gente tem a questão agora da não cumulatividade plena. Gente, isso aqui pode estimular a pejotização de uma maneira, porque o funcionário, pessoa física, não gera crédito. Em compensação, quando eu contrato uma PJ, eu gero crédito. Olha o perigo, gente, olha o perigo. E aí vem um cuidado, tá? Uma das questões da vedação, da exclusão de ofício de empresas do Simples Nacional é configurar essa questão de pejotização, tá? Então, cuidado. Isso aqui tem que tomar cuidado. Podemos dizer, então, que é como se fosse a Andressa Barroso, tá? Podemos dizer, então, que é como se o governo quisesse que as empresas optantes do Simples Nacional mudassem para o lucro real, o lucro presumido. Não, gente, vamos lá. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Calma aí. A gente pega aquilo que está previsto ao pé da letra, tá? Então, a gente pega ao pé da letra. O que está ao pé da letra hoje mostrando para a gente? Não é porque, assim, o governo precisa trazer esse tratamento benéfico, simplificado, favorecido às micro e pequenas empresas, tá bom? Então, tem que ficar atento a isso aí. Então, por isso que eu acho que vão ter alterações. Em cima da reforma tributária, eu acredito que depois a gente tem alterações na lei complementar, na 123, na resolução. Então, não é que o governo queira incentivar aí para outros regimes, tá? Só que essa questão da tomada de crédito é um pouco mais complicada. Por isso que é interessante a gente ter um profissional, um planejamento tributário. Alisson Júnior, parabéns pela aula. Eleonor, muito obrigada, viu? Fiquei na dúvida sobre somar o INSS retido na folha para o cálculo do Fatorelli. É porque soma, tá? Então, ele entra na base de cálculo ali para poder somar o Fatorelli. Só joga o YouTube, Marcos, aqui para mim. Vai ficar gravado. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado até que dia? Aline, vou chegar lá daqui a pouco. A Aline colocou o seguinte, só quero saber do curso de zero ao tributarista em Simples Nacional. Espera aí que a gente está chegando lá, então, senão vocês já estão pedindo a questão do curso, então significa que a aula até aqui valeu a pena? A aula até aqui valeu a pena. Gente, deu para aprender bastante coisa? Gente, obrigada, Micaela. Vamos seguir aqui então, tá? Então, vamos dar seguimento para a gente conseguir... Opa, tem hora aqui. Colocaram aqui que tem uma pergunta que está sem responder. Se puder voltar, fazer ela aqui, eu já te respondo agora, antes da gente seguir. Porque vai passando aqui, depois a gente não consegue acompanhar.
Na minha tela eu não estou conseguindo ver o nome da pessoa. A Neliane. Neliane, se quiser jogar aí a pergunta novamente, tá? Então, vamos lá, gente. Então, para quem perguntou ali que queria saber... Ah, gente, ó, outra coisa, vocês estão gostando de todo o conteúdo que a gente veio até aqui, que eu trouxe para vocês e tudo, bora dar um gostei. Quem ainda não é inscrito aqui no canal do IBPT Educação, se inscreve no canal, tá? Clica aí no joinha, se vocês estão gostando, tá bom? A gente tem toda segunda-feira, tem aula de atualidades que a gente traz, são aulas abertas, trazendo um roleplay ali em todas que foi de interessante dentro da parte tributária da semana para deixar os alunos e os nossos ouvintes ali também, pessoal que segue a gente, todo mundo atualizado dentro desse mundo de informações tributárias. Inclusive, tem até uma curiosidade, tem um estudo do IBPT que fala o seguinte, que a gente tem editado alterações aí, todos os dias, em torno de 800 normas. Dia tributário. Nós estamos falando de 800 normas dia tributário. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, você quer se manter atualizado e tudo, já fica inscrito aí no canal, tá? Então, vamos lá. Então, sabendo, vou colocar aqui para vocês de todas essas preocupações, de todos os desafios que vocês passam todos os dias. Então, assim, fica claro que a gente está num momento crucial em relação à tributação no nosso país. As oportunidades estão surgindo e os profissionais precisam estar preparados. E os primeiros, então, igual eu falei, quem chega primeiro, gente, bebe água limpa. E falando em se preparar, eu queria contar para vocês uma coisa, que nesses últimos meses eu tenho trabalhado em algo que eu acredito ser a chave para quem está, principalmente o que está começando, mas não só quem está começando, quem já está aí, que não consegue ver a oportunidade dentro do Simples Nacional. Então, se você quer dominar essa nova fase do Simples, então, assim, ó, algo que desmistifica, simplifica e te direciona, tá? Eu tenho aqui para vocês o Desates. Então, é algo feito com muito carinho, naquela dificuldade mesmo que eu tive no meu dia a dia. Então, assim, ó, eu venho trazer para você uma solução para te ajudar a aproveitar ao máximo essas oportunidades. Uma forma estruturada, eficiente, de se tornar um especialista em Simples Nacional nessa nova era. E se é isso que você está buscando, se é isso que você quer, é nesse momento que eu apresento para vocês o nosso Desates, o curso do zero ao especialista tributarista no Simples Nacional. E vamos lá, bora tocar o barco. Muito bem, aí tava, mas assim, o ao vivo é assim mesmo, mas a gente segue lá. Então, agora eu queria falar com vocês assim, ó, para quem está genuinamente comprometido mesmo em se tornar um especialista, em ser líder na próxima grande onda da reforma tributária, então eu tenho assim, ó, o Desates é algo muito especial que eu trago para vocês, tá? Então, ele é um método mesmo para tornar você um tributarista e especialista em Simples Nacional. E eu queria te explicar um pouquinho como que funciona. Então, antes da gente começar a falar do Desates, eu queria pegar e fazer com vocês um exercício, tá? Eu queria que vocês fechassem os olhos, um breve momento. Então, fecha os olhos, faz esse exercício comigo, tá? Só um pouquinho ali, tira esse tempinho para poder fazer uma reflexão, tá? Com os olhos fechados e tudo. E conta para mim, você consegue se ver como uma referência em Simples Nacional? Você sabe aquele profissional que todos vão buscar orientação nesse novo cenário, nessa mudança? Eu quero que você sinta o gostinho desse prestígio, a confiança e a realização que vem com tudo isso. Você pode ter certeza de uma coisa, são milhares e milhares de empresários que estão esperando por você, prontos para ouvir o que você tem a dizer. Agora, abre os olhos e vamos voltar aqui para o nosso momento do agora. Para alcançar essa visão, é necessário você ter um mapa. O Simples Nacional, ele já é vasto e com a reforma tributária, as suas possibilidades vão
explodir, gente, exponencialmente. Quer dizer, 1,3 milhões de empresas só esse ano. Só esse ano. 93% está no Simples Nacional. Então, aqui, eu quero mostrar o método Desats. É aqui que ele entra. Ele foi desenhado especialmente para ser o seu compasso, o seu guia nessa transformação. Então, eles tratam de um programa, um treinamento único. Gente, não tem no mercado um treinamento mais completinho, equipado com tudo que você precisa saber e com o suporte de alguém que já trilhou esse caminho. Toda a minha dificuldade, tudo que eu tive, assim, para quando eu fui começar, como que achava um documento, como que era isso, como que eu pegava todo aquele conteúdo teórico que eu tinha na prática, eu trouxe aqui para vocês. Tá aqui. Então, portanto, eu vou estar com você, etapa por etapa, garantindo suas incertezas e mostrando para vocês que elas vão se transformar em oportunidades. Mais do que um mero conhecimento técnico, o Desats, gente, ele vai te dar as habilidades estratégicas, ele vai te permitir que você negocie, se posicione, feche os contratos e que reflitam no valor que vocês trazem, do valor do seu trabalho que você está trazendo para a mesa, que você traz para a negociação. Eu estou falando de múltiplos contratos na casa de 5 mil. Nossa, Helena, tributarista ganha 5 mil. Gente, são múltiplos contratos. Vocês fecham contratos no nacional de no mínimo 5 mil. E isso aqui é contrato que você fecha dia, semana, sabe? Porque igual eu falei lá no início, você lembra daquele acesso facilitado ao decisor? É isso aqui que faz muita diferença. Então, aqui tá cada detalhe crucial para garantir a qualidade e uma atenção personalizada que você merece. As vagas do Desats, elas vão estar abertas por um breve período, tá? Mas vamos adiante. Deixa eu fazer um rolê com vocês dentro do Desats, tá bom? Então, vamos lá, pra vocês verem o que é ele por dentro, como que ele foi estruturado. Então, por que estudar o Simples Nacional? Peraí, vamos voltar aqui, meu slide passou. Porque é o maior nicho de mercado no país. Então, aqui eu trouxe para vocês todas as oportunidades para atender as empresas do Simples Nacional e de forma prática, tá bom? Então, vamos lá. Ó, quem já é aluno meu pode colocar aí, ó, sabe que é mão na massa, tá? Mão na massa. Ó, o pessoal já está perguntando se é aluno do BPT tem desconto. Então, vamos lá. O que vai ter dentro desse treinamento? Nós vamos falar sobre o regime tributário, entender mesmo o que é o Simples Nacional, sabe? Simplesmente você não dá Google para perguntar alguma coisa. Gente, a fonte, vamos buscar na fonte a informação. Você não precisa decorar tudo, gente, você precisa saber aonde buscar a informação. Questão da apuração de receitas. Gente, a apuração de receitas faz uma diferença quando você sabe realmente aplicar isso para o seu cliente, quando é regime de caixa, quando é regime de competência, tá? As formas de apuração, os impedimentos do Simples Nacional, exclusões, o cálculo do PGDAS, então eu trouxe um pouquinho do cálculo para vocês, mas como que funciona a segregação de receitas, na prática esse cálculo de início de atividades, questão dos sublimites, estudar anexo por anexo e essas particularidades. Gente, isso aqui tudo de forma prática, tá? Vamos estudar RCT? Vai ter RCT. Nosso treinamento, depois que vocês pegarem o passo a passo, vocês entenderem tudo desse Simples Nacional. Gente, vocês vão aprender a classificar em CM, em monofásico e em tributado. A hora que a gente chegar aqui no passo da RCT, acho que vocês nem precisavam. Vocês já iam saber só de ler a legislação fazer isso aqui. Então, vamos falar de monofásico ST, cigarros e cigarrilhas, vamos falar de recuperação de RCT de fator R, vamos ter planejamento tributário, quando o Simples Nacional for a melhor opção, e trazer cases, salão parceiro, fator R, revenda de veículos, construção civil. Então, tá completinho aqui para vocês. E o que vocês esperar, o que vocês podem esperar do Desats? Gente, prática. E não precisa preocupar se vocês têm afinidade com cálculo. Vou ensinar passo a passo para vocês, tá? Vocês vão saber mapear o seu cliente, um verdadeiro raio-x. Helena, vou atender, gente, isso é uma dificuldade que eu vejo latente nos alunos. Então, a gente tem, assim, quem é do FTF sabe, a gente tem uma comunidade dos alunos do FTF. Pessoal, vocês sempre perguntam como mapear o meu cliente, aonde eu busco essas informações e tudo mais. Gente, então, por conta disso, um verdadeiro raio-x. Como que eu mapeio o meu cliente? Como que eu busco informações? Como que eu sei
o que eu vou levar para ele na primeira reunião, oportunidades de atuação e como prospectar. Então, vai ter aula de prospecção aqui dentro também. Utilizar a tecnologia para facilitar o seu dia a dia. Então, a gente tem que trabalhar os 3 pilares do TIM, do tributarista de inteligência de negócios, ok? Objetivo do DESARES. Qual que é o meu objetivo principal com esse curso? Inserir o tributarista no mercado, atendendo o segmento com muitas oportunidades e deficiente de profissionais qualificados. E qual que é o meu intuito? O que vocês podem esperar dentro dessas oportunidades? Você já começar a atuar. É um curso para vocês irem aprender. A gente não tem... tem teoria? A gente tem teoria. Eu preciso entrar na legislação e mostrar onde que está aquilo ali. Mas vocês aprenderem na prática. É pegar o curso, pegar o passo a passo e começar a atuar. E rentabilizar, né, gente? Então, vamos lá, porque afinal de contas, né? A gente precisa de dinheiro, né? Então, e ter segurança. Então, dá para vocês a segurança que vocês precisam para poder começar a atuar. Metodologia. A gente vai ter aulas gravadas, suporte, tira dúvida, e aqui a gente veio com uma novidade que eu até vou trazer para vocês daqui a pouco para falar que são as oficinas, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar cases práticos, ao vivo, juntos. Então, como que eu vou fazer um planejamento? Então, vamos abrir um planejamento e vamos fazer juntos, ao vivo. Ok? Quais as habilidades que a gente vai construir juntos? Então, vamos desenvolver habilidades essenciais para um profissional tributário. Ampliar conhecimento e deixar você capaz de se posicionar na frente do mercado. Tá? Vamos lá. Checklist comercial a gente vai ter, auditoria e revisão, análise de documento, tudo isso vocês têm dentro. A hora que a gente fala ali do checklist, tá vendo? Como encontrar clientes, abordagem comercial, principais objeções. Dentro da parte de auditoria e revisão, o que a gente vai olhar? Isso aqui, gente, ó, boa parte a gente vai fazer junto, tá? Então, auditoria IPJDAS, código MCM, retificação, reconhecer essa oportunidade. Análise de documentos. Gente, eu tenho uma aula gravada prontinha, que eu ensino a classificar. Só de classificar MCM. Ensinando como que eu classifico monofásico e tributado. Análise de documento, obrigação principal e obrigação acessória, como interpretar cada obrigação, quais os principais documentos do Simples Nacional, como buscar esses documentos, como que eu vou atrás desses documentos, né? E aqui um rolê, né? Você ainda está com dúvida, então dá uma olhadinha no nosso conteúdo programático. Então, a gente vai falar de conceitos, limites de enquadramento, empresa e início de atividade, sublimite, RBT e RBA, quinais, alíquotas, né? A média aritmética, Fator R, inclusive a gente fala tanto da recuperação quanto do planejamento, ensina a calcular o fator R, todos os valores, fala ali todas as verbas que estão inclusas, os motivos de exclusão do Simples Nacional, regime de apuração de receitas, que é regime de caixa, regime de competência, trabalhar conceitos importantes ali com vocês, vamos falar sobre substituição tributária, afinal de contas, empresas do Simples Nacional têm caso que está na substituição tributária. Vamos aprender a calcular EVA, quem não sabe, margem de valor agregado. A gente está falando agora do EVA, né? Ou índice de valor agregado. A gente vai aprender a calcular dentro do curso. Planejamento tributário, estratégias de planejamento, possibilidades ali de recuperação de crédito. Vou ensinar vocês, gente. Helena, você vai entregar a planilha pronta? Gente, eu vou ensinar vocês a fazerem a de vocês. Planilha pronta é só para quem conhece regra geral. Regra geral, mas tem as exceções, e vocês precisam aprender também as exceções, tá? Então, isso vocês precisam saber. E, além de tudo, a gente tem bônus exclusivos, tá? Um workshop exclusivo falando do Simples Nacional após a reforma definitiva, uma aula exclusiva de prospecção de clientes com o Daniel Silos, a masterclass do método de precificação baseado em dados tributários com a Tuane, uma das melhores do IBPT, que vai te ajudar você a prestar consultoria tributária de precificação, aumentando ainda mais o portfólio de vocês. Um módulo extra de recuperação de créditos para médicos autônomos e um módulo extra de recuperação de créditos tributários de imposto de renda sobre pensão alimentícia, tá? E não para por aí, viu, gente? E não para por aí. Como se não fosse suficiente, eu ainda tenho alguns presentes especiais para você, tá? Isso é para quem realmente está decidido a embarcar nessa jornada comigo
do Desatos, nesse tsunami que vai ser essa reforma tributária em relação ao Simples Nacional. Então, as inscrições elas só vão abrir na segunda-feira, às 19 horas, para quem estiver nos grupos VIPs, e às 19h30 para os demais. Então, quem for o primeiro inscrito vai ganhar de presente, totalmente gratuito, uma vaga no Formação Tributarista do Futuro. Tá? Olha que presentão, gente. Para os cinco primeiros, eu vou dar pessoalmente uma mentoria online e individual para cada um. E para os 10 primeiros inscritos, uma lista exclusiva de 50 empresas potenciais clientes para você iniciar na prospecção com contratos. Ou seja, isso aqui, essa lista, gente, você vai ter uma base com 50 empresas para poder entrar em contato para ir atrás de conseguir fechar os seus primeiros contratos, tá? E vamos lá, que eu tô molhar a garganta aqui. E quanto isso tudo vale? Porque aqui a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor. Vocês viram ali que é mão na massa mesmo. Pensa comigo. Se eu fosse contratar consultoria individual para cada tópico que eu falei aqui, ou se você decidisse fazer vários cursos separados, porque tem muita coisa aí, para adquirir o mesmo conhecimento, você facilmente gastaria em torno aí, aqui está 2.000, eu gastava muito mais, porque eu sei que a gente gasta muito mais do que isso, tá? E eu tô chutando por baixo. É claro que eu tenho certeza de que estudos, R$2.000, seria válido sim, considerando o retorno que você ia obter ao se tornar um tributarista e especialista do Simples Nacional após a reforma. Mas tá aqui uma boa notícia, gente. O Desatos não custa R$2.000. Não custa, tá? Então, ele não custa nem a metade disso. O investimento para você se tornar um especialista em Simples Nacional, com todo o suporte, módulo, bônus exclusivos que eu mencionei, que eu vou revelar para quem estiver dentro do grupo de interessados, vocês vão... meu bonequinho pulou depois, ó. Era para eu pular antes, mas vamos lá. Então, para quem está interessado, quem quer chegar primeiro, aqui está o link do grupo de interessados, que daí a gente vai colocar lá uma oferta especial para vocês. Então, para quem essa é exclusiva para quem está assistindo a Masterclass e está no nosso grupo de interessados, viu? Tá? Vai sair uma oferta exclusiva para vocês, vocês vão ter uma condição super especial. Vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês, tá? E eu entendo, ó. Então, para saber o valor, vocês vão precisar entrar. E a nossa equipe vai colocar o link do grupo aqui no chat do YouTube e do Zoom também para facilitar para vocês, ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, eu vou respondendo vocês aqui enquanto eu deixo o QR Code na tela para poder facilitar. A Neliane colocou que quer a mentoria. Também colocou aqui, verdade, eu que sei. Tá vendo, né, Neliane? Tá vendo? Estou pelo celular, não consigo visualizar. E quem já é aluno do FTF vai ter acesso ao curso? Não, gente, ó, ele não está dentro dos produtos do FTF, tá? É um curso separado. Ó, para quem não está conseguindo ler o QR Code, tá aqui o link, tá? Então, o Marcos já está colocando para vocês aí, tanto no Zoom quanto no YouTube. Aqui, ó, teve uma pergunta aqui no YouTube, acho que foi da Jéssica. Jéssica, eu não tenho noção, será que vou conseguir? Boa, Jéssica, essa pergunta. Gente, aqui é para formar você do zero, tá? Então, eu vou formar você, o pilar ali, o que você precisa para trabalhar com o Simples Nacional. Então, uma vez que você chegar em tudo que você precisa do Simples Nacional, aí a gente vai passar. Nós vamos ter oficinas práticas, tá? Vamos ter oficinas práticas, onde eu vou estar junto com você, ensinando a fazer um planejamento tributário, ensinando a mapear, fazer leitura de um documento, a fazer uma recuperação de crédito, trazendo várias cases para vocês, tá? Então, assim, isso para quem já está na trajetória, já está trabalhando, já está no dia a dia no campo de batalha,
é para você também, porque são oportunidades que, às vezes, a gente deixa passar despercebido. Às vezes é uma informação que você deixa passar despercebido, mas quem está começando do zero não precisa se preocupar. Vai conseguir acompanhar, vai ter tudo ali, porque eu vou ensinar vocês um passo a passo. Jornal do material é da aula de hoje. Ó, Claudete, preciso muito. Então, já entra lá no grupo de interessados e aproveita, gente. Quem comprar primeiro, ele tem muito, muito, muito benefício. Aí, isso aí, Ronaldo. Ó, Neliane, Ronaldo já entrou. Ó, Antônio Carlos colocou que, gente, tem hora que eu não consigo ver todo mundo, tá? Ó, aqui tem uma pergunta também, perguntando se precisa ser contador. Galera, vamos lá. Então, às vezes vocês pularam essa parte, mas só alinhando com vocês. Para ser tributarista, você não precisa ser contador e você não precisa ser advogado. Tá? Essas duas profissões, até mesmo por conta do direito tributário e, no caso da contabilidade, por conta das obrigações acessórias, das apurações fiscais, elas têm mais afinidade e tendem mais a ser tributaristas. Lá no início, quando eu me apresentei, vocês lembram a minha formação? Eu sou administradora. Eu não sou nem advogada e nem contadora. Eu sou administradora. E eu sou tributarista. Então, assim, ó, serve para você que é contador, serve para você que é advogado, serve para você que é administrador, serve para você que é bacharel, serve para você que é estudante. Então, o DESATS é para todo mundo que queira atuar no tributário. É para todo mundo que quer ir para o campo de batalha com confiança, com segurança para atuar, faturando aí no mínimo R$5.000 num contrato. É para você. Se você é essa pessoa, entra no grupo de interessados, porque é para você esse curso. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Peraí que eu pulei. Põe no YouTube aqui para mim, ó. Para mim falar com o pessoal do YouTube. Não, tá ok, tá tranquilo. Pessoal, então, mais alguma dúvida? Ó, se vocês tiverem dúvida, vão mandando aí. Detalhe, então, gente. Vou tomar mais uma aguinha aqui. É a garantia, né, como eu falei. Uhum. Pessoal, enquanto vocês estão lendo, eu vou deixar o QR Code para vocês, para facilitar, para vocês conseguirem entrar no grupo de interessados e falar algumas coisas, tá? Então, assim, sei que vão surgir muitas dúvidas em relação é mais um curso, é mais isso, é mais aquilo, mas assim, ó, eu entendo que investir em um programa como o DESATS pode parecer um grande passo, tá? Especialmente se você já passou por experiências ruins com outros cursos ou treinamentos no passado. Então, assim, é aquela coisa assim, que promete, promete, não entrega. E é exatamente por isso que eu queria remover, assim, o último vestígio de dúvida de vocês, de insegurança, que você possa estar sentindo agora, ok? Então, vamos lá. O quanto eu estou confiante mesmo, gente, na transformação do DESATS, que eu sei que não tem no mercado um curso tão completinho falando de Simples Nacional. Não tem, vocês podem procurar que não tem. Tá? Eu fiz ele com muito carinho, então foi reunindo assim, um monte de informação da parte prática, de dificuldade que eu peguei e fiz ele. É para saber mesmo, realmente, trabalhar com uma empresa. Você entrar dentro de uma empresa do Simples Nacional e você saber o que você vai fazer. Tá? É para cortar aquela coisa assim, nossa, um cliente de tal, disso, aquilo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que ofertar, eu não sei o que oferecer. Então, vamos lá. Você vai se inscrever no DESATS, e como vai começar a explorar o conteúdo, a gente já tem aulas gravadas lá dentro. Eu estou aqui em São Francisco do Sul, vim para cá para poder gravar as aulas para vocês com toda a qualidade possível para poder entregar para vocês, mas se por qualquer motivo, mesmo por algum motivo, se você sentir que esse treinamento não é para você, tá? Que basta enviar um e-mail para a nossa equipe, tudo, dentro ali do prazo de 7 dias, que a gente devolve 100% do dinheiro investido. Tá? Sem perguntas, sem letras pequenas, sem mimimi, sem nada, não quer saber nada.
você fala assim, o curso não é para mim, não é para mim, a gente faz a devolução ali dentro de 7 dias. Então, você consegue experimentar o Desatos, você consegue entrar lá dentro, ver como que é o curso, ver como que é a metodologia, completamente sem risco. Na pior das hipóteses, você ainda vai ter tido acesso a um conteúdo valioso sem custo algum. E na melhor das hipóteses, você estará junto comigo numa trajetória acelerada para se tornar especialista em Simples Nacional, tá? Então, assim, se você está pronto para embarcar nisso, eu espero vocês mesmo. Então, vocês têm aqui, ó, com tranquilidade, uma garantia incondicional, tá bom? E eu acho que eu não falei das oficinas, né? Então, só passando aqui, ó, nós vamos ter oficinas práticas, tá, gente? Então, a gente vai ter, além de todo o conteúdo, além de todos os bônus que a gente tem, nós vamos ter oficina prática, trazendo cases para vocês conseguirem ver. Ó, então, aqui, ó, a gente tem um suporte, que eu deixei passar os benefícios. Então, ó, são 10 módulos do curso, tá? Um suporte integral na área de membros, certificado de conclusão de 20 horas, uma comunidade exclusiva no WhatsApp para alertas, novidades e oportunidades e as oficinas ao vivo. As oficinas são práticas para a implementação do serviço tributário. Então, essas oficinas é para mostrar para vocês todo aquele conteúdo teórico, como que a gente copila aquilo tudo em conhecimento e oferta um produto para o nosso cliente, tá bom? Então, vamos chegando, né? Então, a gente vai chegando, vai se despedindo por aqui. Então, vem, ó, chegamos no final da nossa apresentação, eu vou voltar vocês aqui para a minha tela. Deixa eu só voltar aqui para me despedir olhando para vocês, tá? Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. Aí. Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa Masterclass. Espero que tenha feito sentido para vocês, que esse conteúdo que eu trouxe hoje aqui para vocês tenha aberto um pouco mais a visão sobre o Simples Nacional, ver que realmente é um campo que a gente tem muita oportunidade, que ele está precisando, ele está negligenciado, tá bom? Então, a gente, assim, ó, eu quero sinceramente agradecer a cada um de vocês por ter dedicado o tempo de vocês, a energia, tá aqui comigo hoje, né? Quem sabe, quem é professor sabe, assim, é igual o padre, quando a missa tá cheia, né? A gente até quando vê a casa cheia, a quantidade de alunos aqui com a gente, obrigado mesmo para quem deixou as câmeras abertas, que é excelente a gente conversar falando com alguém, viu, gente? Obrigado de coração. Então, isso é ótimo, a gente fica muito feliz em conseguir ter essa interação. E cada momento que a gente passou junto é um passo em direção ao futuro promissor. Então, ele está repleto de oportunidades. A reforma tributária, ela está vindo aí, ela está trazendo oportunidades. Eu sei que eu apresentei muita informação e é compreensível, então, que vocês vão ter dúvidas, e eu queria, assim, abrir um espaço, a gente até pegou e abriu esse espaço para perguntas, então, ainda me coloca à disposição, o pessoal sabe que eu respondo no direct, que eu respondo na comunidade, mas, assim, ó, eu espero realmente ver muitos de vocês que estão aqui embarcando comigo nessa jornada. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui e eu desejo a todos muito sucesso mesmo. E agora eu quero ver vocês comigo lá no Desatos.